estava funcionando direitinho, de repente fretou a tela aqui. E daí eu falei pro Elvis, lá que ele trabalha com o Click News, ele cuida desse programa na transmissão dos jogos. Ele falou que a atualização do software ou da placa, alguma coisa, está dando essas caídas de energia aqui. Deixa eu só E não sei, cara. e eu vou tentar pôr um programa que tem no meu PC em casa. Ó, tô terminando o programa. Nossa, tu conseguiu? Pra ver se eu consigo, eu tenho um programinha lá, não sei se vai dar certo. Tu coloca o fone de ouvido, tu ouve bem baixinho. Porque às vezes tu aumentando vai ficar como se fosse um chiado. Eu tentei naquele CapCut ali, tentei em uns outros negócios. Tem um monte de programa aqui agora, não vou estar mexendo isso aí. Você trava. Já, né? Tu já passou pro seu? Já, né? Não, é não. Já copiou pro servidor. Mas tu não. É que agora não dá nem pra atualizar isso aí, né? Não, tem que ser pra mais fácil. Cara, tá. Aqui eu tô jogando pro YouTube, ó. Ele vai dar o áudio. Mas ontem eu só coloquei ele pra funcionar e joguei na pasta, mas não deu áudio, cara. Não, bem baixinho. Só que ele vai vir pro YouTube. Esse aí funcionou igual ontem, lá na sessão. É, a áudio tá vindo, né? Depois, quando terminar essa aí, eu vou conseguir ver se Seu áudio tá beleza.
ó, não tá, não tem nada. Aqui fonte tá entrando. Na câmera. E em cima, na verdade a câmera não tem áudio, né? É o microfone. É o Vamos cima. vender lá. É o de cima aqui. Sempre deixando pra mim. O princípio tá vindo, né? É que quando é voz é baixinho, né? Vamos ver se tiver essa semana aí, se conseguir, nós atualiza pra ele não dar mais aquele. Não, depois que terminar eu vou ver se dá certo o vídeo lá. Eu coloco na pasta de volta. Não, aqui atualizar aqui o sistema. Ah, não, eu atualizo, se deixar ligado, acesso remoto. Ah, tá. É rapidão. Porque funcionando assim não tem. Porque Deus manda uma mensagem, se funcionar aqui o áudio agora, beleza? Eu vou falar, ó, a audiência pública funcionou, beleza. Mas daí tem que ver como que como que o áudio dele vem. Aqui tá vindo. Pra quando não tá ligado no YouTube, só ele mesmo. Eu lembro que eu passo ligado aqui pra escutar, né? É. O retorno, né? Mas aí aqui eu desliguei, ó, Tá. de áudio, que aqui é o retorno. E o retorno tava dando no áudio aqui, na transmissão também tava pegando. Daí eu desliguei. Daí deixei assim, daí ontem deu esses belzinhos aí. Hoje tem. Eu vou ver o que eu consigo fazer lá. Daí chamo. Tá. Cadê mesmo? Tentar mexer. Quer ver? Tá.
Olha, Edna, poxa, você consegue seguir aqui um WhatsApp? Só para ver a transmissão aqui. Tá, obrigado. Edna, não tem som isso aqui, cara. Não tá saindo? Assim, ó, tô aqui. Aqui, ó, ele tá conectado, né? Tá certinho. Eu coloquei no meu YouTube aqui. Ele falou que não podia mexer, porque tá funcionando, tá gravando, né? Será que é porque não é aqui, Ana? Não sei também. É nesse? Esse aqui que tá indo. E essa aqui? Entrar no mercado. Eu não sei porque eu nunca mexi nisso aqui. Aonde que tá esse catupiry? Ele veio aqui e depois pra cá. Ele não olhou? Ele olhou por cima aqui e falou, tá certo, mas eu nem mexi em nada dele. Ó, eu vou gravar esse outro negócio aqui, ó. Só pra aqui. Configuração, gravação. Tem Era três. pra gravar Ó, ele vai gravar. Agora ele vai gravar. da agora em diante. É, ó. Configuração, reprodução e da gravação. Gravação. Ele vai pra onde? Depois a gente olha, mas ele tá. Não sei, esse aqui é a câmera do É, OBS? esse joga pra cá. Então esse outro tá nas sessões lá, eu acho. Mas depois a gente olha no. Mas e ontem? A sessão também não? Não, aqui gravou. Depois que eu usei, começou a gravar. Uma coisa pequena. Podia sair o áudio.
um resultado nominal negativo de 13 milhões, né? Em função de que, neste período, nós tínhamos mais saldo disponível líquido do que no final de 2024. Então, por isso gerou este resultado nominal negativo. Mas a nossa dívida consolidada líquida é negativa, porque não tem dívida, nenhuma espécie de dívida no município. Aqui nós temos uma tabela do resultado do passivo financeiro do município, aonde nós temos aqui os recursos de fonte livre, disponível em bancos, 17.225.000, restos a pagar, ou contas a pagar, 3.258.000 que ficou. Então nós temos um saldo a utilizar, aqui poderia ser déficit ou superávit, mas superávit de 13.966.956. Recurso das fontes do royalties. Nós temos uma disponibilidade bancária de 21.793.000 e temos um resto a pagar de 13.562.000, sobrando um saldo de 8.230.641. Demais fontes vinculadas, 30.396.000, 4.908.000 de restos a pagar e um saldo de 25.483. Os totais, 69.414.000 de disponibilidade bancária em bancos, 21.729 de restos a pagar e um saldo a utilizar de todas as fontes de 47.681.235. Aqui nós temos uma tabela da meta da dívida flutuante, o que foi inscrito em 2023, de restos a pagar processados inscritos e de consignações. Foram baixados todos eles durante o exercício 2024 e 100% então liquidados ou baixados em 2024. Aqui nós temos a meta do demonstrativo dos limites de pessoal e da dívida líquida, que é relacionado à receita corrente líquida do município. Então nós tivemos, esses valores são sempre dos últimos 12 meses, né? Os últimos 12 meses de despesa com pessoal líquida deu 107.198.000, representando 29,11% dos 54 que o município pode se utilizar para gastar em pessoal. Aqui, é claro, na receita corrente líquida tem os royalties que soma, né? Por isso que ele fica alto. Só que os royalties não dá para pagar pessoal, né? Não pode ser pago o pessoal com royalties. Já na dívida fiscal, na dívida líquida, nós percebemos lá que nós temos uma negativa, né? Uma dívida negativa. Nós poderíamos ter no exercício 16% de dívida líquida, consolidada líquida, seria 58 milhões, e o município tem menos 68. Né? Então, também está dentro, as duas estão dentro das metas e dos limites. Aqui nós temos um demonstrativo das metas com gasto da educação com relação à receita bruta de impostos. Então, nós tivemos 146.986.000 de receita bruta de impostos. Desses foram gastos 39.151.000 nas despesas com educação, fazendo um percentual de 26,64%. Aqui só tem os gastos com relação aos impostos, né? Dos 25, então a educação
cumpriu com os 25, mínimo. No Fundeb, 70% da receita do Fundeb deve ser gasta com a remuneração do magistério, foram gastos 92,15%. Então, dentro da meta também, foram gastos 26.222 dos 28.456. Aqui nós temos um pequeno demonstrativo também da área da saúde. Aqui seria a meta, né? Mas vamos verificar o realizado. Então, das receitas de impostos e transferências, 142.186, dos quais 15% é receita da saúde, 21.418. Também receita da saúde, para aplicar exclusivamente na saúde, foi 8.390 de recursos de programas da saúde. O total, 29.808. As despesas com a saúde. As despesas com os 15%, que seria dos impostos, foi 36.543.254, que representou 25,59%. Ainda foram gastos de outros recursos, os quais estão junto este e o restante é royalties, 33.473. A soma dos dois, então, 70 milhões e 16 foram gastos na saúde. Sendo deles, então, 36.543 de impostos, que deu 25,59. O município tem que gastar no mínimo 15, então também ficou dentro do limite, acima do limite. Aqui nós temos da assistência social, também a meta e o executado. Então vamos ver o executado aqui de programas da assistência social. O município recebeu 714.849, 714.849 de programas da União e do Estado. As ações com idosos foram executadas 1.012.936, ações com a assistência à criança e adolescente 2.104.280, ações na assistência comunitária 6.753.158, que totalizou então 9.840.374. Conforme o Ministério Público, os municípios têm que gastar no mínimo 2% do FPM em ações com a criança e adolescente. E ele pode ser na área de ciência social, na cultura, no esporte, né? Então nós aqui temos, aqui na cultura e esporte não tem separado, mas na ciência social tem separado. Então foi aplicado 204.280, que dá 6,47% do valor do FPM, também dentro do limite estabelecido. Né? Bom, em números gerais, termos gerais, é o que houve na execução e as metas de 2024, no terceiro quadrimestre e na sua totalidade. Né? Então, a gente também está à disposição. Esses valores são valores extraídos dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da execução orçamentária, né? Também estão disponíveis, e a Secretaria fica disponível também a esclarecer dúvida, tanto para a população quanto para os vereadores, se assim for necessário. Obrigado. Sim,
Boa tarde a todos. Ligou? Tá ligado. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês aqui hoje. Cumprimento a todos, cumprimentando o nosso secretário de Saúde. Estou aqui para representar hoje a Secretaria de Saúde e farei, então, a demonstração da prestação de contas do relatório da saúde em cumprimento, né, ao que prevê a Lei Complementar 141 de 2012. Aproveitando a oportunidade, eu quero também informar aqui em audiência pública que nós finalizamos, então, a questão da elaboração e transmissão do CIOPS, e nós tivemos, então, um resultado aí de um investimento de R$ 2.744,30 por habitante em saúde em 2024, e considerando os investimentos próprios e os que são oriundos de transferências, né, do Estado ou do governo federal, e R$ 1.361,54 por habitante, considerando apenas ações e serviços com recursos próprios. Então, agora eu vou começar a demonstração aqui para vocês. Então, do valor total, então aqui a gente vai falar só para esclarecer, que muitas vezes a gente fala que tem uma diferença entre o relatório da Finanças e o que a Saúde apresenta. O relatório que a Saúde vem apresentar são referentes aos empenhos e os restos pagos, tá? Só para ficar esclarecido. Então, no total aí do quadrimestre, do terceiro quadrimestre, nós tivemos um total de empenhos pagos de 28.630.000 e de restos pagos de 85.655. Já para o ano de 2024, foram 69 milhões, praticamente 70 milhões de empenhos pagos e 4 milhões, praticamente 4 milhões de restos pagos, totalizando aí aproximadamente 74 milhões. Sei que está um pouco pequeno, mas eu vou tentar demonstrar um pouquinho de cada uma desses tipos de despesas que foram gastos em saúde, totalizando, então, os 73 milhões. Este primeiro quadro é apenas dos empenhos pagos. O próximo ele vai trazer a abertura dos restos pagos. Como vocês podem ver, os restos eles são um valor menor, então vou me ater a explicar mais de um por um esse primeiro aqui, que aí o próximo ele vai ser apenas um reflexo desses elementos de despesa aqui. Então, em auxílio alimentação, nós tivemos uma despesa no terceiro quadrimestre de 515 mil, já para o ano de 2024, de 1.494.000. Contribuições patronais, nós tivemos no terceiro quadrimestre, 1.423.000, o total do ano, 3.048. Despesas com diárias, que são as despesas quando algum servidor precisa se deslocar do município para outro município, seja em detrimento de algum curso, de uma capacitação, de alguma reunião, ou o nosso maior gasto com diárias, no caso da saúde, é quando exige a necessidade de alguma transferência de paciente para outra localidade, ou até mesmo de altas de pacientes. Equipamentos e materiais permanentes, no terceiro quadrimestre, 400 mil, e no total do ano, 657. Locação de mão de obra, que no caso seria especificamente aqui a Costa Oeste, no terceiro quadrimestre, 623 mil, 1.612.000, perdão, e no ano, 3.574. Materiais de uso e consumo, 369 mil no quadrimestre, 1.038.000 no ano. Materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita, 1.279.000. Aqui dentro a gente tem os medicamentos, nós temos fraldas, temos também a questão das fórmulas especiais para aqueles pacientes que necessitam de uma nutrição especial, né? Outros auxílios financeiros a pessoas físicas, no quadrimestre 181.379 no ano. Mais à frente, nos próximos slides, a gente vai estar fazendo a abertura já com maiores detalhamento dessas informações. Outros serviços de terceiras pessoas físicas, no quadrimestre 134.283.000 no ano. Outros serviços de terceiras pessoas jurídica, no quadrimestre 4.600.000, no ano 9.800.
Despesas com passagem e locomoção, 484 mil no quadrimestre, 733 no ano. Rateio pela participação nos consórcios, 1,5 milhão no quadrimestre, 2,400 então no ano. Subvenções sociais, então, que no caso seriam a questão do cumprimento da parte referente ao repasse da parcela para o termo de fomento que existia, 6 milhões e 49 no quadrimestre e 17 milhões no ano. Vencimentos e vantagens fixas de pessoa civil, no quadrimestre 9 milhões e 500, no ano 24.963. Serviços de tecnologia da informação, 37 mil no quadrimestre e 87 no ano. Sentenças judiciais, 81 no quadrimestre e 100 mil no ano. Obras e instalações, 860 mil no quadrimestre e 1.187 no ano. Então, fazendo aqui uma análise desse quadro, dessas despesas empenhadas, se você considerar as rúbricas aí que fazem parte, uma junção delas, nós temos um gasto aí do orçamento de saúde pago de 47,5% com o pessoal. Aí considerando, no caso, o quadro efetivo, né, ou seletistas, e ainda também considerando a mão de obra que é terceirizada. Então, somando todas essas rúbricas, nós temos aí 47% e meio em gasto com o pessoal, 23% com subvenções e 9,7% com os 3 consórcios que o município faz parte. Então, totalizando aí, só com essas despesas, praticamente, que pode se falar assim, que é uma despesa fixa, assim, que o município ele precisa, não tem muita gestão sobre os demais recursos ali da saúde, então são despesas que elas vão acontecer, são 80% aí do orçamento da saúde, ele é comprometido com essas despesas aí. Então, aqui, os restos de 2023 que foram pagos em 2024, que totalizam aí 3.856.000. Total de restos e empenhos pagos no ano de 2024, 73.772.338,55. Então, aqui nós temos as despesas com os consórcios. Consórcio Intergestores Paraná Saúde, ele é o consórcio que a gente faz parte para aquisição de medicamentos. Então, nesse consórcio aí, os 474 mil que foram pagos no quadrimestre, 1.012.000, ele é arcado com recursos próprios. Eu apertei aqui no meio. Já o consórcio, então, intermunicipal de saúde da Costa Oeste é o Siscopar, 3.169.000 no quadrimestre e 7.320.000 no total geral. Então, desses gastos com o Siscopar, nós tivemos aí de repasses do governo federal em torno de 650.000 que foram gastos, e os demais gastos, 6.770.000 foram de recursos próprios. Esse terceiro consórcio é o Consamu, ele tem a participação municipal, estadual e federal. Então, do município foram, a cota parte do município foi 900.000, de repasses do governo estadual 1.160.000 e de repasses do governo federal 1.094.000, dos nossos consórcios, então. Então, 75% dos valores que foram investido nesses consórcios, que são mais ou menos 8.683.000, são recursos próprios do município. Então, aqui a gente já tem uma abertura, como eu falei antes daquelas despesas lá, tem uma abertura maior por quadrimestre, referente ao que é, por empresa, no caso aqui. Então, do auxílio alimentação, são as empresas que fornecem, né? Trazendo só um resumo de novo aqui. Por quadrimestre, total 1.494.000. Contribuições patronais, que é o INSS, 3.425.000. Em diárias também, essas diárias, como eu expliquei, pagas aos servidores, ou
qualquer servidor da saúde, tanto para ir para uma reunião, para um curso, uma capacitação, ou para uma transferência de pacientes. Equipamentos e materiais permanentes, aqui se englobam tudo aí, as necessidades da secretaria, tudo aquilo que foi adquirido, desde uma cadeira odontológica, uma mesa, um computador, tudo que for adquirido, então está aqui, 827 mil no ano. Locação de mão de obra, no caso aqui do serviço da Costa Oeste, 3.589.000. O restante do valor da Costa Oeste, do outro contrato, ele está classificado na conta de outros serviços de pessoa jurídica, por isso que o total aqui foi 3.589.000. Material, bem ou serviço para distribuição gratuita, como eu expliquei antes para vocês, aqui estão os medicamentos, fraldas geriátricas e as fórmulas de nutrição especial. Material de consumo, 1.128.000. Aqui dentro tem materiais odontológicos, hospitalares, tudo aquilo que for utilizado na unidade de saúde ou em qualquer outro lugar, como os demais departamentos da secretaria, departamento de endemias, farmácia, na própria Secretaria de Saúde, tudo que for de consumo está englobado nessa conta aqui, 1.128.000. Outros auxílios financeiros a pessoas físicas. Neste quadro aqui, são os recursos que é a parte onde o município auxilia aqueles profissionais médicos que vêm para fazer atendimento no município, que são oferecidos são fornecidos a mão de obra pelo governo federal. Então, o município ele faz o pagamento desse auxílio, que seria moradia, alimentação, do programa Médicos pelo Brasil e do programa Mais Médicos. Total no ano aí de 405.000. Hoje nós temos 9 médicos atuando no município desses programas. Outros serviços de terceiro, pessoas físicas, então, aluguel e estagiários, classificado nesse tipo de despesa. Nós temos o aluguel do SAMU, 12.000 no ano. Valor de estagiários aí, 264.000. O aluguel ali no prédio onde fica o departamento de epidemiologia, aqui próximo à Rua Ângelo Catani. E esse aluguel Maria Aparecida Raimundi é a casa onde fica o setor de regulação. Então, outros serviços de pessoas físicas, 326.591. Outros serviços de pessoa jurídica, então aqui se englobam tudo. Principalmente essas questões, hidroterapia, fisioterapia, ecoterapia, PediaSuite, e dentre outros serviços aí especializados, como o serviço que a gente oferece no centro odontológico, todos eles estão englobados aqui. Programas municipais, contratações e terceirizações, serviço de rastreamento de veículo, tratamento de resíduos, que seria a recolha do lixo, marmitas, quando necessário, para alguns setores. Então, nesse total, 11.463.000. Passagens, abertura, então, de passagens e despesa com locomoção. A Catarinense e a Princesa dos Campos, totalizando aí um valor de 380.000. G. Wagner Transporte e Turismo, totalizando em um valor de 680.000, uma média de 680.000. Então, lembrando que a Expresso Princesa dos Campos e a Autoviação Catarinense são empresas que fazem o transporte dos pacientes que necessitam ir para Curitiba. E agora nós temos também atendimento em Guarapuava. Então, esse contrato que existia da Catarinense, que foi só feito o pagamento da Expresso Princesa dos Campos, no início do ano aí foi feito um pagamento de restos, ele volta agora a ser oferecido, porque nós temos pacientes que serão atendidos na cidade de Guarapuava. E ali em Guarapuava, quem detém, a partir de Marechal Cândido Rondon, a gente é atendido pelo consórcio.
e até Marechal Cândido Rondon, a empresa que detém a posse dessa linha junto ao DER e à Princesa. Então, agora vai ser feito de novo um contrato com a Princesa dos Campos para fazer esse atendimento dos pacientes que vão para Guarapuava. E a Catarinense, então, os pacientes que vão para Curitiba. O Wagner é o transporte que é feito para Toledo e Cascavel. Então, o rateio pela participação nos consórcios, a parte do município, 2.421.000. Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação, que é basicamente o IPM, 122.000 no ano. Subvenções sociais, como eu expliquei antes já, a questão do repasse à instituição hospitalar, às instituições hospitalares, né? 17 milhões no ano. Vencimentos e vantagens fixas com o pessoal, 25 milhões praticamente, né? Falando só dos salários. Sentenças judiciais. As sentenças judiciais é quando o município ele sofre alguma demanda, né, de algum paciente. No caso, nosso maior gasto aqui, nesse terceiro quadrimestre, foi com medicação para uma paciente que está em tratamento de câncer, né? Então, um valor bem mais alto. Totalizando, então, foi gasto, a gente tinha um orçamento de 100 mil, e foi gasto todo o valor para atender as demandas judiciais. Então, obras e instalações, nesse período estavam aí finalizando a obra do São Luís e estava finalizando também a obra da reforma da unidade central, onde foi criado e instalado o nosso centro de abastecimentos farmacêutico. Agora num local apropriado, num local amplo, lá junto à unidade central. Aqui conseguiu ficar menorzinho do que antes. Aqui, então, foram os recursos recebidos pelo Fundo Municipal de Saúde, né? Recursos do Estado, 223 mil. E recursos do Governo Federal, 10.914.000, totalizando um valor de 11.137 milhões. Então, no quadrimestre, apenas no quadrimestre, recebeu-se do Estado 81 mil e 2.733 do Governo Federal. Aqui nós temos, então, um quadro onde ele apresenta o número de atendimento das nossas unidades de saúde. Então, a gente apresenta, em todas as nossas prestações de contas, a gente faz questão de apresentar as unidades que tiveram mais atendimento foi a Eduardo Rodrigues, que é da Vila Rica, a Maria Alegrete, que é São Luís, em terceiro subsede, a unidade central, depois São Clemente, São Roque e as nossas EAPs, que é Moreninha, Vila Celeste e São Miguel. Dentro desses atendimentos estão todos os atendimentos realizados, desde uma aferição de pressão, um controle do diabetes, até atendimento médico, curativo, visita domiciliar, registros de visita de ACS, então estão aqui todos esses atendimentos. Então aqui, no caso aqui é somente do quadrimestre. Então, para vocês terem uma ideia, no ano nós tivemos aí um total de 809.259 lançamentos de atendimentos ou procedimentos. Então, a escala novamente aqui, as unidades Vila Rica, São Luís, subsede São Roque, as 4 com maior... unidade central, as 4 com maiores atendimentos. Entre as 5, então, entra São Roque também. Aqui a abertura daqueles itens que eu comentei antes com vocês sobre distribuição gratuita. Nós tivemos aí um desembolso de R$229 mil no ano com fralda, 210 mil com dietas e suplementos e 161 mil com oxigênio. Então, aqui estão detalhados, né, os tipos de atendimento que o município tem credenciamento direto, que a contratação é direta pelo município. Aqui nós temos ecoterapia, pediaçuide, hidroterapia, fisioterapia domiciliar, oftalmologia, psiquiatria, acolhimento de dependentes químicos, odontologia, em todas as suas especialidades, e o total gasto no ano com esses atendimentos, 1.284.000.
Aqui, total de atendimentos em especialidades que foram feitos pela unidade hospitalar que estava, no caso, contratualizada no ano. Um total de 18.866 atendimentos em especialidades, 22.263 atendimentos em urgência e emergência, totalizando aí 41.129 atendimentos em consultas. Esse aqui é um recurso que o município recebe do SUS para utilização em exames laboratoriais. É um valor de 71 mil no ano. Vocês vão ver quando a gente trazer aqui, ó, a gente tem um gasto no ano de exames laboratoriais de 1.524.000. Uma média de 151 mil por mês. Se comparar, então, com esse valor de 71 mil por ano, em torno de 7 mil reais por mês, ele é um valor bem abaixo daquilo que seria a necessidade do nosso município. Então, aqui são alguns atendimentos de especialidades que são atendidos pelo Siscopar. No caso, eram especialidades que não existiam no município ou especialidades que o próprio MAC, que seria a referência de alta complexidade do Siscopar, nossos pacientes de alta complexidade. Então, eles fazem o acompanhamento por lá, infectologia, de gastro, paciente com diabetes que precisa do endócrino, que precisa do acompanhamento de alta complexidade, hipertensos, que tem várias comorbidades, eles são acompanhados pelo MAC. Atendimentos de alta complexidade. Então, um gasto de 117 mil. Aqui são os demais gastos, no caso de serviços de pessoas jurídicas, que são contratados através do Siscopar, exames laboratoriais, fisioterapias, auriculoterapia e acupuntura, ultrassonografia. Então, os maiores gastos aí, os 3 maiores gastos que a gente pode ver que o município tem com o Siscopar são exames laboratoriais, em segundo lugar, ultrassonografia, e, em terceiro lugar, fisioterapia. Os maiores gastos. Então, a apresentação da prestação de contas da saúde seria isso. Agradeço aí a disponibilidade de vocês estarem ouvindo. E nos colocamos à disposição também, tanto para esclarecer dúvidas, quanto, se necessário, a gente oferecer esse material, né, mais detalhado. Se alguém quiser, fica à vontade. Ele está disponível na Secretaria de Saúde. Obrigada a todos, seria isso. Posso começar? Boa tarde a todos. Cumprimento os secretários e vereadores aqui presentes. E em nome do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Secretaria de Assistência Social, então nós vamos apresentar o relatório de gestão dos direitos da criança e da adolescência do terceiro quadrimestre de 2024.
Com relação ao Conselho Tutelar, o número de crianças e adolescentes atendidos pelo Conselho Tutelar no mês de setembro, outubro, novembro e de dezembro. Foram atendidos 125 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Não houve nenhuma capacitação. Agora, com relação à identificação ou suspeita de violações de direitos. Violência física, foram realizados 15 atendimentos. Psicológica e moral, 10 atendimentos. Negligência e abandono, 24 atendimentos. Trabalho infantil, 1 atendimento. Sexual, 18. Outras violações de direitos, 76. Acolhimento, 4. Encaminhamentos realizados no quadrimestre. Rede de saúde, 26 encaminhamentos. Rede de educação, 14. Rede de assistência social, 67. Ministério Público, 71. Poder Judiciário, 7. Vigilância Epidemiológica em Saúde, 6. E atendimento de escuta especializada, 25. Os documentos recebidos no quadrimestre, o Ministério Público, 135 documentos, o Poder Judiciário, 13, e outros documentos, 156. Agora, o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. Com relação ao Serviço de Proteção e Atendimento à Família, foram atendidas 486 famílias, tendo como resultado o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, prevenindo situações de riscos e o rompimento dos vínculos familiares. O Grupo de Desenvolvimento Familiar com gestantes, foram atendidas 32 gestantes de 14 a 35 anos. E teve como resultado que as participantes relataram maior segurança e preparo para o período da gestação. A oficina foi concluída em 13/11 com avaliação positiva das gestantes sobre o aprendizado adquirido. Na oficina de musicalização, foram atendidas 25 crianças de 0 a 3 anos. A oficina promoveu a interação e o desenvolvimento da confiança das crianças por meio de atividades musicais lúdicas. Foram observadas melhorias na expressão emocional e na participação social das crianças. O cartão Gerar, que é o programa Renda Santa Helena, foram atendidas 17 famílias de 14 a 35 anos. O benefício proporcionou autonomia na escolha e na aquisição do enxoval para o bebê. A iniciativa contribuiu para a dignidade das famílias beneficiadas, garantindo apoio financeiro em um momento especial. O programa Cartão Progredir, que é o programa Renda Santa Helena, foram atendidas 500 famílias e o benefício proporcionou suporte financeiro para necessidades emergenciais das famílias atendidas, contribuindo para autonomia e dignidade, auxiliando na superação de dificuldades momentâneas. O cartão Auxílio Gás de Cozinha, foram atendidas 26 famílias e o benefício eventual atendeu famílias em situação de vulnerabilidade temporária, garantindo acesso ao gás de cozinha e contribuindo para a segurança alimentar. O programa Engaja Jovem, foram atendidos 13 adolescentes de 15 a 17 anos. E durante esse período de participação, os adolescentes mantiveram assiduidade no serviço e participaram ativamente dos cursos profissionalizantes, adquirindo habilidades para o mercado de trabalho. O projeto Jovens em Evolução, foram atendidos 22 adolescentes de 14 a 18 anos, e o projeto ofereceu a capacitação e orientação sobre a construção de projeto de vida, acesso ao mercado de trabalho e ensino superior. Agora, com relação à unidade referenciada, o Central de Convivência Integral da Criança e do Adolescente, o SICA. A oficina de atividade esportiva foram atendidos 219 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, e essas atividades esportivas, elas possibilitaram trocas culturais e vivências entre as crianças e adolescentes, fortalecendo os vínculos e incentivando a participação social. A oficina de ginástica rítmica, foram atendidos 219 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, e essas atividades elas proporcionaram desenvolvimento neuropsicomotor, concentração, correção de postura, favorecendo a flexibilidade e a força muscular, e o ensino da importância no trabalho em equipe.
a oficina de orientações socioeducativas, vínculos familiares e interação social. Foram atendidas 219 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. A oficina possibilitou troca de experiências e de vivências entre as crianças e adolescentes, fortalecendo os vínculos e incentivando a participação social. O projeto de canoagem foram atendidos 52 adolescentes, de 12 a 17 anos. E esse projeto de canoagem proporcionou experiências únicas, sendo um projeto que contribui positivamente para o crescimento dos adolescentes. A oficina de jardinagem foram atendidas 94 crianças de 8 a 11 anos e proporcionou contato direto com a natureza e aprendizado sobre o manuseio da terra e o plantio de flores nos espaços públicos do município. A oficina de expressão corporal foram atendidos 219 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. Os objetivos foram alcançados através das atividades realizadas, estimulando o desenvolvimento motor e as expressões corporais por meio das atividades lúdicas e movimentos. Projeto de basquetebol, foram atendidas 94 crianças e adolescentes de 8 a 11 anos, e os resultados mostraram mudanças positivas em seus hábitos diários, como um aumento na disciplina, melhoria na prática de atividades físicas e maior interação social. O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Foram atendidas 105 famílias de 0 a 90 anos e 28 crianças e adolescentes de 12 a 18 anos. Esse serviço ele atendeu famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados, oferecendo apoio, orientação e acompanhamento contínuo. As ações promoveram a preservação dos vínculos familiares e comunitários, fortalecendo a função protetiva das famílias. O Serviço de Atendimento a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. Foram atendidos 12 adolescentes de 12 a 18 anos em cumprimento de medidas socioeducativas, totalizando 120 atendimentos. O serviço ele proporcionou atendimentos psicossociais no CREAS, em parceria com o SICA, alinhando o acompanhamento individualizado às atividades práticas na horta e jardim da entidade. Essas ações, elas contribuíram para o fortalecimento da autoconfiança e a construção de novos projetos de vida e ampliaram também as perspectivas de autonomia desses jovens, dessas crianças e adolescentes. O atendimento, agora com relação à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Atendimento aos alunos da educação infantil. Foram atendidos 983 crianças de 0 a 3 anos. Foram atendidos todos os alunos matriculados. Atendimento aos alunos da educação infantil. Foram atendidos 743 crianças de 4 a 5 anos, sendo atendido toda a demanda da faixa etária. Os alunos do ensino fundamental, anos iniciais, que são de 6 a 11 anos, foram atendidos 1.931, atendendo toda a demanda da faixa etária. Atendimento aos alunos no Centro Educacional Especializado de Apoio Pedagógico, CIAP, foram realizados 356 atendimentos, sendo com o psicólogo 32, assistente social 298 e fonoaudiólogo 26. Foram realizados todos os atendimentos especializados aos alunos encaminhados. O programa de alimentação escolar foram realizados 3.706 atendimentos com alimentação de qualidade e o transporte escolar foram atendidos 2.252 alunos que necessitam de transporte escolar. O programa de estágio foram atendidos 176 estagiários, sendo ensino médio regular 7, ensino médio profissionalizante 57 e ensino superior 112, tendo como resultado o atendimento à demanda de estágios da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O programa de formação continuada dos profissionais da educação, todos os profissionais da educação foram atendidos, tendo como resultado o atendimento à demanda de formação continuada. Os projetos Conhecendo e Estudando o Oeste do Paraná e Conhecendo e Estudando o Estado do Paraná.
foram realizados atendimentos de acordo com as solicitações das instituições de ensino, tendo como resultado o conhecimento do Estado do Paraná. O programa de atendimento especializado à pessoa do TEA foi realizado 92 atendimentos, tendo como resultado o atendimento de toda a demanda da Secretaria. O Programa Municipal de Bolsa Educacional Educa Mais Santa Helena foram atendidos 1.339 alunos que aderiram ao programa. Agora, com relação à manutenção da estrutura física das escolas e centros municipais de educação infantil. A comunidade escolar do distrito de Moreninha foi realizada 51,85%, atualmente está a reforma e ampliação do CEMEI Irineu Wagner. A comunidade escolar do bairro São Luís, ela tem atualmente 100% da revitalização do CEMEI Infância Feliz. Na comunidade escolar do distrito subsede, ela está em processo de contratação, que seria a construção do CEMEI Pedacinhos do Céu. Na comunidade escolar do distrito de subsede São Francisco, atualmente está executado 95,41% da reforma e ampliação da Escola Municipal Tiradentes, distrito subsede São Francisco. E na comunidade escolar do bairro Vila Rica, atualmente está em 16,47% de execução da reforma e adequações no ginásio de esportes e Escola Municipal Tancredo Neves. Na comunidade escolar do distrito de Moreninha, atualmente 10,72% de execução da reforma da Escola Municipal João Pessoa. E na comunidade escolar do bairro São Luís, atualmente 94,65% de execução da reforma e adequação da Escola Municipal Professora Inês Mocelin. Agora, com relação à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. As oficinas de futsal, ela tem como faixa etária de 6 a 17 anos e foram atendidos 418 crianças e adolescentes. Na modalidade de voleibol, 320 crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. No handebol, 159 crianças de 10 a 17 anos. O basquete, 90 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. O futebol, 155 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A canoagem, 75 crianças de 11 a 17 anos. O tênis de mesa, uma criança que tem ali entre 13 a 17 anos. O xadrez, 10 de 13 a 17 anos. E o atletismo, 2 de 13 a 17 anos. Como resultado, essas oficinas foram realizadas em horário de contraturno, promovendo às crianças e adolescentes a socialização, integração e informação por meio de atividades recreativas e treinamentos competitivos. Observou-se melhora na aptidão física e no desempenho cognitivo, com aumento no foco, memória e raciocínio. Agora, com relação ao serviço Família Acolhedora. O serviço de acolhimento da família acolhedora foram realizados 214 atendimentos na faixa etária de 0 a 18 anos, tendo como resultado a garantia do direito da criança e do adolescente acolhido, a convivência familiar e comunitária e a proteção em situações de violações de direitos que demandam afastamento familiar. As visitas da equipe técnica nas famílias acolhedoras ativas têm como faixa etária de 0 a 17 anos e foram atendidas 46 famílias acolhedoras, 6 famílias extensas e 16 famílias de origem. O acompanhamento, tendo como resultado, então, o acompanhamento da adaptação e o desenvolvimento dos acolhidos, potencializando o trabalho por meio da troca de informações, orientando o apoio à família para melhor atendimento ao serviço. As visitas assistidas dos acolhidos à família de origem extensa foram realizados 34 atendimentos a crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, tendo como resultado a manutenção do convívio e fortalecimento dos vínculos familiares, na perspectiva de reintegração familiar. Agora, com relação à entidade, o Bom Samaritano, o serviço de acolhimento institucional tem como faixa etária 0 a 18 anos incompletos, e o público atendido atualmente são 6 adolescentes e 3 crianças. E todas as metas foram devidamente cumpridas conforme descrito no plano de trabalho.
Programa Bolsa Família e Cadastro Único. Esse programa do Bolsa Família, ele atende a faixa etária que são crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. O número de atendimentos em setembro, o total de famílias foram 1.003 famílias, crianças e adolescentes através de suas famílias, 1.504. No mês de outubro, foram atendidas 1.017 famílias, crianças e adolescentes através de suas famílias, 1.525. No mês de novembro, foram beneficiadas 1.032 famílias, crianças e adolescentes atendidas através de suas famílias, 1.513. Em dezembro, foram beneficiadas 1.020 famílias e crianças e adolescentes através de suas famílias, 1.526. Tendo como resultado que o programa Bolsa Família ele garantiu, o acesso aos direitos e políticas públicas essenciais ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Na saúde, entre janeiro e junho de 2024, 1.982 beneficiários foram acompanhados, com 1.678 mantendo a pesagem em dia, ou seja, acima da média nacional, que é 81,7%. Na educação, em julho de 2024, 1.125 beneficiários foram monitorados, com 1.093 apresentando frequência regular, 97,2%, superando a média nacional, que é 85,5%. Na assistência social, ações intersetoriais e de busca ativa fortaleceram a atualização cadastral, prevenindo bloqueios, cancelamentos e suspensões dos benefícios. Secretaria Municipal de Saúde, o médico clínico geral. Agora vamos abordar as especialidades da Secretaria Municipal de Saúde. O médico clínico geral foram atendidos 4.864 pacientes e foram realizadas 6.225 consultas. O médico ginecologista e obstetra foram atendidos 15 pacientes e foram realizadas 25 consultas. O médico pediatra foram atendidos 136 pacientes e 136 consultas realizadas. Psicologia, 319 pacientes atendidos, 524 consultas realizadas. Na assistência social, 23 pacientes e 24 consultas. Fonoaudiologia, 166 pacientes, 322 consultas. Na psiquiatria, 158 pacientes, 167 consultas. Na odontologia, 1.081 pacientes, 1.358 consultas. Outros profissionais, 2.216 pacientes e 2.937 consultas. Na farmácia básica, 6.628 consultas realizadas. Suplemento alimentar, 147 pacientes, 537 consultas. Fornecimento de fraldas, 22 pacientes, 222 consultas realizadas. Aplicação de vacinas nas unidades de saúde e vigilância epidemiológica de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Foram atendidas 3.463 crianças e adolescentes e foram aplicadas 6.286 vacinas. A Sociedade Filantrópica Semear, através do programa Jovem Aprendiz, foram atendidos 99 adolescentes de 14 a 17 anos. Tendo como resultado, no terceiro quadrimestre, foi a abertura de 2 turmas, somando um total de 27 novos aprendizes. O ano de 2024, a entidade deu continuidade às atividades do município de Santa Helena com o polo próprio imóvel alugado, continuando a parceria com a cooperativa LAR, oportunizando a inserção de adolescentes no mercado de trabalho. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, o programa Construindo Caminhos para a Inclusão Social. Foram atendidas 50 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, tendo como resultado que essas crianças e adolescentes foram atendidos em conjunto com suas famílias. O projeto de alimentação foram atendidas 50 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, tendo como resultado a melhor qualidade na respiração e na postura do usuário e adaptações na seletividade alimentar,
visível melhora na qualidade de vida e na promoção de um desenvolvimento sadio. O projeto de prevenção e combate à evasão escolar foram atendidas 13 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, tendo como resultado a realização de buscas ativas desses alunos e, através de orientações, foram superadas as vulnerabilidades que impactavam nas faltas escolares em conjunto com as famílias. O projeto Autocuidado foram atendidas 50 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, tendo como resultado a realização e orientação em sala de aula, rotineiramente, sobre a importância da higiene pessoal. O encaminhamento de tecnologia assistiva, órteses, cadeira de rodas, cadeiras, entre outros, foram atendidos 3 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, tendo como resultado que todos esses 3 usuários com demandas identificadas foram encaminhados. Contudo, o atendimento foi efetivado para cerca de 60% dos usuários devido à fila de espera na Regional de Saúde. Encaminhamentos para especialidades, foram atendidas 7 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, tendo como resultado o atendimento efetuado a todas as demandas apresentadas. Bom, esse seria o relatório do CMDCA e da assistência social. Agradeço a presença de todos e qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada.